acho que sim. Boa tarde. Mais uma vez, agora eu estou na figura de moderador. Vocês vão ouvir pouco de mim só no final, até porque muitos de vocês têm voo, inclusive eu. Então vou reservar, fazer uma muito breve introdução. Quer dizer, o tema não é um tema muito fácil de lidar, né? Porque nós estamos falando de desenvolvimento sustentável em áreas afetadas por catástrofes climáticas. E aí vamos ter a experiência, principalmente prática, infelizmente, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul com PE-ANEL. Eu só gostaria de refletir agora em termos de as questões das catástrofes climáticas, elas não se resumem ao que vai ser apresentado aqui em termos de inundações, que foram os casos que houve. Nós estamos enfrentando agora um período de secas, é uma questão, e também essas secas, algumas delas provocadas por ação do homem, né? Provocando queimadas, isso provoca, eu que sou do setor tenho que colocar isso para vocês, numa questão de proteção das redes de transmissão e distribuição. Então, existe a proteção atuando, né, em termos dessas queimadas, essas mudanças climáticas, né, que originam catástrofes, como a gente está vendo agora, na questão das secas, como eu falei, algumas provocadas por ação humana, né, de queimada, e isso a gente vê que é um fenômeno mundial. Infelizmente, isso tem sido no Brasil recorrente e é importante a gente ouvir o depoimento, tá certo, dessas situações e como as nossas distribuidoras, as nossas empresas de energia enfrentaram e, de alguma maneira, dentro das suas áreas de atuação, né, puderam contribuir para minimizar o impacto para a sociedade, certo? Seja principalmente para os consumidores, né, de energia elétrica da sua área. Então, sem mais delongas, eu vou deixar para fazer uma fala um pouquinho, brevemente mais longa ao final das apresentações, e eu passo aqui a palavra, eu acho que pela ordem, do... Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui, embora o tema quem sabe, um tema que dá para se dizer um pouco delicado para trazer, mas eu vou apresentar para vocês um pouco do que o Rio Grande do Sul sofreu, principalmente nos últimos 2 anos, em se tratando de catástrofes naturais, e vou tentar conectar isso com alguns fatos históricos até muito antigos, para que, na junção dessas ocorrências históricas, a gente consiga chegar num entendimento que eu acredito que é muito do que a gente já viu no decorrer de muitas das falas aqui, desde a abertura, passando pelos diversos painéis. Em vários momentos eu vi conexão do que eu pretendo trazer aqui e, com certeza, do resultado final, ou seja, daquela deliberação final do que eu vou apresentar, com os nuances, com detalhes ou falas que foram ocorrendo no decorrer da apresentação. Eu vou tentar falar um pouquinho rápido aqui, não por nervosismo, mas mais para tentar a gente ganhar o máximo possível de tempo. E, para começar, o primeiro fato histórico que eu quero trazer para vocês, ele é um tanto quanto curioso. No século XVII, mais ou menos, a Europa passou por uma pequena era do gelo, vamos dizer assim. Por cerca de 40 anos, ela teve invernos muito rigorosos. E, nesses invernos rigorosos, principalmente em alguns países, principalmente na Inglaterra, na região da Inglaterra, do Reino Unido, mais protestante, se tentou buscar culpados para esses tipos de ocorrências. E um dos culpados, um dos bodes expiatórios que se conseguiu na época, foram as bruxas. E aí, existem relatos, isso é muito evidenciado, de que muitas mulheres sob tortura acabaram confessando que sim, elas voavam e aspergiam geada sobre os campos. E essa geada veio a fazer com que muitas safras fossem perdidas e por muitos anos a fio. E essa historinha eu começo contando, vou ligar com outras duas depois, mais ao final, simplesmente para começar dizendo, é muito perigoso às vezes a gente tentar de imediato achar culpados para alguma ocorrência climática principalmente.
A gente pode errar tal como hoje se entende por maioria que lá no passado se cometeu esse erro queimando bruxas. Por consequência, se a gente olhar os registros dessa pequena era do gelo, foi o período em que também, no mesmo tempo, teve o maior número de mulheres queimadas em fogueiras, nos períodos mais frios do século XVII. Então, é muito perigoso a gente elencar de imediato culpados, e aqui eu trago um histórico, desde 1873, de cheias, de enchentes, em duas regiões que mais sofreram recentemente agora no Rio Grande do Sul, a capital Porto Alegre e o Vale do Taquari. O Vale do Taquari é uma região administrada, a distribuição de energia é de concessão da RGE, do Grupo CPFL, onde nós atuamos. Se a gente for ver esses números, desde 1873 tem cheias elevadíssimas, enchentes elevadíssimas. Inclusive, os registros mais elevados que nós tínhamos eram de 1941 até então. Então, lá atrás já tinha esse tipo de ocorrência. Porém, agora em 2024, a gente veio a ter os maiores registros já evidenciados até agora. Isso quer dizer que isso sempre ocorreu? Parece que sim, a história diz que sim. Porém, se a gente notar, isso aqui eu fiz um corte só acima de 3,10 metros de água em Porto Alegre e acima, se eu não me engano, de 26,80 no Vale do Taquari, 26,80 metros. Eu acho que deve dar mais ou menos a altura do 6º andar, aqui onde a gente está nesse evento aqui, de altura de água no Vale do Taquari. E, então, esses registros, embora históricos e existentes, a gente vê que os maiores registros que eu tenho aqui, dentro dos 12 maiores, se eu não me engano, são praticamente todos nas últimas 2 décadas. Então, a gente tende a ter uma frequência, parece que está tendo uma frequência muito maior. E, inclusive, esse ano, lá nessa nossa região, com esses recordes de ocorrência. E no Rio Grande do Sul, só para vocês terem uma ideia, no espaço de 9 meses, e aqui eu pego o recorte da região do Vale do Taquari, que é uma das regiões mais ricas em produtividade agrícola do estado, tem cerca de 350 mil habitantes. Essa região, ela sofreu em setembro do ano passado uma enchente em que a água ultrapassou, chegou quase a 30 metros de altura. Em setembro ela sofreu isso. Logo em seguida, em novembro, 2 meses depois, isso daí, quando as pessoas estavam ali começando a se organizar, começando a entender, já recuperada a esperança, repetiu-se a mesma enchente, num prazo de 2 meses. E agora, em maio desse ano, ela foi muito maior e muito mais devastadora. Inclusive, nessa região, não foi uma enchente da água subir só e tapar as casas. Ela arrastou as casas, arrastou a rede elétrica, levou tudo embora. E o Rio Grande do Sul, até pela localização, o sul do Brasil, de certa forma, ele tem algumas condições climáticas mais adversas. E para vocês terem conhecimento, no estado a gente também sofre bastante com ciclones. E no ano de 2023, em 3 meses, a gente teve 9 ocorrências de ciclones. Um deles atingiu cerca de 40%, ou desalojou 40% da população da cidade de Sede Nova. É uma pequena cidade, mas teve quase praticamente metade da sua população desalojada pelos efeitos de um ciclone. E como a gente atua com o PE? Historicamente, e em se tratando de ciclone, quem sabe o caso mais antigo seja o nosso São Francisco de Assis, em 2017, o ciclone, quando dá, ele não é tão impactante quanto uma enchente, mas a comunidade, o bairro, a região onde ele atinge, ele é muito devastador. Então, desde 2017, a gente já procura atuar nesses locais com os projetos que a gente tem do PE. Em Sede Nova não foi diferente agora, em julho do ano passado, quando teve esse evento. Eu até tenho uma fotinha aqui de uma casinha rosa, que essa foto fui eu que tirei na visita lá, que quando eu passei lá, eu olhei para a casa e disse, olha, essa aqui entortou, mas se manteve no local. E aí me disseram, não, ela ficava a 40 metros de distância onde está, e aqui onde ela está existia uma outra casa. E realmente, logo adiante, 2 terrenos adiante, tinha a concretagem da base dessa casa lá vazia, né? Então, eles têm efeitos muito fortes e a gente, com o PE, às vezes a gente consegue levar alguma ação para reparar, minimizar ou auxiliar as famílias, principalmente mais vulneráveis. E agora, em maio de 2024, a gente teve uma enchente histórica, que tem uma foto do município de Canoas, que é um dos maiores municípios em termos populacionais e econômicos do estado, e praticamente o município inteiro ficou embaixo d'água, né? Assim como São Leopoldo, onde nós temos nossa sede,
Nova Santa Rita, depósito nosso da RGE, ou seja, o depósito dos nossos equipamentos e materiais ficou todo embaixo da água. A gente teve limitações de pontes, estradas destruídas, nós tivemos subestações alagadas, linhas de transmissão viraram rios. A gente precisou de outras tecnologias para ter comunicação com as equipes, porque a comunicação foi perdida, e restabelecer muito da rede. Isso aqui é uma imagem do que era um bairro. Isso aqui era um bairro com rede elétrica, muitas casas, poucas delas restaram com a força das águas, né? Aqui uma outra imagem, ó, dá para ver que poucas casas aguentaram o tamanho impacto a violência das águas. Aqui uma área já mais rural, em que eu trago essa foto, porque aqui não existia residência próximo, mas a rede, onde a rede aguentou, ela virou depósito de escombros. Então a gente tinha geladeiras, sofás e todo tipo de animais presentes na rede. E a gente pode ver aqui uma geladeira que foi arrastada a uma distância muito considerável e veio acabar parando nessa rede. Precisamos mudar a forma de atuação, inclusive contar com diversas parcerias. O Exército foi uma delas, com veículos anfíbios para poder restabelecer a energia. E contamos com a parceria de muitas distribuidoras. Então, teve muitos eletricistas daqui de São Paulo indo auxiliar, teve empresas que nos deram suporte com seus equipamentos, como o caso aqui da CEMIG, na imagem com helicópteros, a Celesc ajudou com muita mão de obra de seus profissionais para ajudar a restabelecer, exclusivamente na área de concessão da RGE. Foram mais de 315 mil clientes sem energia nesse período, sendo 376 das nossas 381 cidades afetadas, sendo 72 delas com corte total de fornecimento de energia. E tudo isso foi restabelecido, mais de 200 quilômetros de rede, quase 10 mil postes e quase 1.000 transformadores trocados sem nenhum acidente. E aí começa o PE a entrar também. E onde o PE entra nessas situações de calamidade? Uma delas é, pegando aqueles projetos que a gente tem, às vezes em desenvolvimento em alguma determinada localidade ou já em curso, e deslocando para atender esses mais afetados, seja um hospital, seja uma comunidade mais vulnerável. Também buscando redesenhar novos projetos para atender todo mundo, todos os que foram afetados, e também o caso que a gente fez em parceria com a CE Equatorial, que é a nossa vizinha, de consultar a ANEEL, de buscar flexibilizações, de buscar desenvolver projetos de grande relevância para atender todos os que foram afetados. Nesse sentido, a RGE em específico está trabalhando com projetos de grande relevância para hospitais e cooperados com hospitais, para prédios públicos, em especial escolas, e também os projetos que a gente chama de baixa renda para atender as comunidades vulneráveis. Desenvolvemos já, quando a gente viu ali na primeira semana da enchente, a gente já procurou desenvolver dentro das regras tradicionais do PE um projeto de baixa renda, para já, assim que a água baixar, estar apto já a atender essas famílias atingidas, e estamos desenvolvendo um projeto cooperado, dos quais já temos 7 distribuidoras que sinalizaram interesse, outras ainda possíveis de virem a trabalhar conosco. Então, a gente está tendo uma cooperação a nível de país, muito daquilo que a gente viu da própria população se enganjando e enviando doações, que foi algo incrível, eu acho. Uma das coisas mais sensibilizantes que, quem sabe, a gente percebeu foi a ajuda do povo lá, seja os que estavam salvando. Basicamente, eu acho que eu posso dizer que o povo gaúcho se dividiu em 3 tipos: aqueles que naquele momento estavam em oração, aqueles que estavam arrecadando ou fazendo doações, e aqueles que estavam colocando as suas mentes e seus braços em ajudar os afetados. Alguns, inclusive, às vezes, faziam esses 3 papéis. E fora do Estado, a gente viu uma enxurrada de doações, de prestação de auxílio, de pessoas que se deslocaram para auxiliar, que levaram, tal como as distribuidoras que eu citei, auxílio para restabelecer lá. E isso a gente está vendo também agora nessa possível cooperação que a gente está desenhando. Dentro das ações, a gente tem levado a substituição de chuveiros por trocadores de calor, que isso daí também, assim que restabelece a família pode tomar banho, ela já está tomando também um banho com mais economia, dado todos as necessidades que ela enfrentou, né, as situações que ela enfrentou, e são situações muito dispendiosas, né, em termos financeiros, de ter, às vezes, muitas perdas, regularizando padrões de entrada, então, fazendo a reforma daqueles que perderam seus padrões de entrada, que, tendo energia na casa, ele podendo acender o interruptor, é uma forma com que ele consegue já adentrar, fazer a limpeza e também manter a esperança
de se reerguer, de reconquistar tudo que foi perdido. Estamos fazendo já doações de geladeira, iniciamos, inclusive essa foto já é de atendimento dos afetados da enchente, e a substituição de lâmpadas também, uma para a viabilidade do projeto e outra também porque se a gente substitui 3, 4 lâmpadas numa residência, já é 30, 40 reais, quem sabe, que essa família deixa de gastar, né, nas lâmpadas que foram afetadas durante a enchente e para as suas demais necessidades. Temos desafios, isso aqui foram áreas que a gente regularizou e monitorava, por exemplo, onde a gente colocou postes concretados ali, mas a força da água destruiu eles, né? Em muitos casos destruiu a residência, não é nem questão do poste resistir ou não, porque nem a residência resistiu. E as geladeiras, a gente também tem perdas aí, porque elas serviram de bote, salvaram muitas pessoas, inclusive, né? E foram muitas delas perdidas. Temos relatos aqui, não vou entrar em alguns relatos um pouquinho mais comoventes, emocionantes, daqueles que já estão sendo beneficiados, tendo a energia ligada, né, podendo voltar para suas casas, às vezes deixar a casa do parente no qual eles se encontram, né, e voltar para a sua própria residência, tentar reconstruir, ou ter uma geladeira para guardar o seu alimento que foi perdido. Dentro do PE, o que a gente pode fazer nessas situações? Eu acho que o primeiro é das próprias distribuidoras, e eu digo, nós podemos fazer porque nenhum de nós hoje está livre de, às vezes, o seu estado ou a sua região sofrer alguma calamidade desse tipo, né? Assim como nós não esperávamos, em qualquer momento, ela pode, às vezes, se repetir em outros locais. Então, as distribuidoras estarem com o seu programa de eficiência energética com o projeto sempre rodando, que permite, na ocorrência de uma situação assim às vezes, deslocar essa mão de obra, esses equipamentos, esses esforços para atender esses mais necessitados, é uma estratégia boa. Então, sempre tem uma administração que permita com que sempre tenha um fluxo contínuo de projetos ocorrendo e também buscar, junto à ANEEL, grande relevância, cooperações, desenvolver outras parcerias para que se continue beneficiando essas famílias. E para encerrar aqui, eu trago mais 2 fatos históricos. E o primeiro deles é um que eu acredito muito conhecido de vocês, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, se a gente pega na história, ela traz lá seus ideais, o povo lutando por seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, e que mudou a política mundial. Mas por detrás da Revolução Francesa tem uma catástrofe natural que desencadeou ela. Na Islândia, um pouco antes, o vulcão Laki entrou em erupção. E esse vulcão expeliu muitos gases tóxicos na atmosfera, como resultante gerou verões escaldantes e invernos congelantes na Europa. As perdas agrícolas foram enormes, com essas perdas agrícolas se gerou hordas de famintos. E na França a França foi muito afetada por isso. Então, antes dos nobres ideais da Revolução Francesa, teve hordas de famintos provocando a Revolução. Tanto que é muito conhecido, às vezes, aquela frase de que a rainha disse: se os pobres estão reclamando que não tem pão, dê-lhes brioche. Ou seja, a monarquia também, na época, não teve uma condução correta dessa catástrofe, dessa situação, acabou caindo, não só caindo, como perdendo a cabeça na guilhotina, junto com uma sangrenta revolução que matou mais de 40 mil pessoas só na guilhotina, né? Então, tudo isso desencadeado por quê? Uma catástrofe natural num país distante, que também afetou o próprio país do qual ela foi originária, matando 20% da população lá, mas gerou efeitos que mudaram a história da política mundial. Então, uma catástrofe natural desencadeou isso. E, como paralelo, eu trago uma outra catástrofe, que foi a maior tempestade já enfrentada pelo Reino Unido em 1703. Essa tempestade que atingiu a região de Edimburgo, na Escócia, destruiu portos, destruiu a indústria surgente na época, destruiu a agricultura, causou prejuízos gigantescos. Só que ela foi tratada da forma mais correta possível que se pode imaginar. Então, as autoridades, na época, começaram, a partir dali, a estabelecer padrões de maior eficiência, de maior resistência para as construções, de registros de eventos, e todo o aprendizado que essa catástrofe da Inglaterra teve em 1703 permitiu com que, mesmo que ocorrências climáticas ocorressem depois em solo britânico, nunca se repetiu a magnitude dos danos daquela época, justamente por esse aprendizado. Então, o que a gente pode entender com isso é que catástrofes, às vezes, têm
um efeito muito maior do que somente afetar aqueles que perderam as suas casas em algum canto do nosso país ou em algum outro local. As catástrofes, às vezes, podem gerar consequências muito maiores. E o enfrentamento delas se faz não só necessário para benefício daqueles afetados diretamente, como para que não se replique outras situações muito maiores, de efeitos muito mais graves. E o PE entra aí fornecendo uma geladeira para uma família que consegue restabelecer, um padrão de entrada para voltar a ter energia. Isso daí faz com que aqueles que perderam tudo, pelo menos não percam a esperança, né? Então, isso é o fundamental do PE. E, como contribuição desse enredo histórico, eu acho que para nós cabe o que foi falado em quase todos os painéis aqui, lutar para que existam projetos, existam recursos, e não só exista, como a gente está aí com 20 e poucos anos de PE, eu acho, não sei se já passou de 20 anos, mas a gente está sempre naquela briga, empurra para mais 2, empurra para mais 4, empurra para mais alguns anos, né? E dali começa toda uma briga de novo. Então, ter uma garantia de uma perenidade de recursos, como o do PE, permite com que a gente tenha uma garantia de perenidade de atendimento, principalmente aqueles mais vulneráveis e afetados em casos como esse de catástrofes naturais. Essa é a minha contribuição, muito obrigado. Obrigado, Odair. Começamos, eu inverti um pouquinho a ordem, até para começar pela catástrofe climática mais recente, e vamos passar de imediato para o Tiago Jeremias, com a experiência agora do projeto Calamidade e Energia do Bem, a reconstrução eficiente de Santa Catarina. Queria só chamar a atenção de um ponto importante que o Odair comentou, mostrou uma foto que, na realidade, a gente olhando o PE na questão do baixa renda, que envolve a troca de eletrodoméstico, a gente está falando de bens móveis. Houve uma foto dele que, na realidade, houve uma perda total dos bens imóveis, há uma reconstrução de toda uma infraestrutura daquele território. Então, uma simples doação, né, no caso, né, não haverá troca, né, até uma reposição. Ela não vai devolver, tá certo, para aquela população atingida, né, sua dignidade, sua reinclusão na sociedade com dignidade. É só para a gente depois encaminhar uma discussão a posteriori. Mas eu queria passar para o Tiago Jeremias, contando agora a experiência da Celesc. Obrigado. Bem, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Mais uma vez, né, sempre na tentativa de ser breve, né, se ontem às 8 horas da noite eu atrasei em 3 minutos o jantar do pessoal com uma pergunta, imagina se eu fizer o pessoal perder o voo aí, né, então tentar ser rápido aqui. Bem, acho que o colega ali já adiantou todos os problemas, eu não vou repetir, eu vou direto aos projetos que a Celesc fez, tá? Mas mencionando um pouco mais que nós temos um site aqui, se vocês pesquisarem lá no Google, né, Calamidade, Santa Catarina, maiores eventos climáticos de Santa Catarina, vocês vão ver que ano a ano Santa Catarina vem sofrendo com alguma coisa, seja ciclone bomba, seja enchente com ciclone, enfim, alguma coisa todo ano acontece em Santa Catarina, seja na região norte, sul, né? Então, tem um histórico ali, eu fiz algum recorte de algumas imagens, mas realmente a gente é bastante castigado com relação a isso, o que, de certa forma, isso torna a gente um pouco mais resiliente, a nossa rede elétrica bastante resiliente também, né? O meu diretor esteve aqui ontem falando um pouquinho de resiliência elétrica, né? Mas agora falando um pouquinho dessa característica, né? E talvez o que faz Santa Catarina e o Rio Grande do Sul sofrerem é esse encontro, né? Se a gente olhar aqui o mapa, que Santa Catarina e o Rio Grande do Sul ficam bem aqui no limite do encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar frio. Massa de ar quente com massa de ar frio é a receita perfeita para ventos, para chuvas, para neves, para geadas, para granizos, para tudo que pode acontecer, né, de fenômenos naturais, né? Uma vez a gente publicou um artigo que era de PID, né, a gente até foi criticado, que a gente falou, né, agressividade ambiental. Eu falou, não é agressividade ambiental, quem é agressivo com o meio ambiente é o ser humano, né? A natureza só responde. Então a gente não pode falar de agressividade ambiental, mas
é isso, a gente acaba sofrendo um pouquinho as consequências daquilo que a gente faz, né? E é isso aqui mesmo que explica o porquê que essa região é bastante afetada com esses fenômenos. A hidrologia de Santa Catarina também, né, se a gente olhar, nós temos uma bacia hidrográfica aqui do rio Itajaí-Açu, é muito grande esse rio, certo? Aqui no sul também temos a bacia do rio Tubarão, também é um rio muito grande. E aqui do oeste, do Planalto para dentro, aqui tem a Serra Geral, então toda a água daqui corre para o litoral e daqui para cá corre para o rio Uruguai, posteriormente para a bacia do rio Paraná e vai lá para o rio do Prata, né? Só que essa região aqui ela é muito urbanizada. Aqui não, aqui é uma região mais rural, então a absorção de água no solo já acaba facilitando um pouco, né, ajudando, mas aqui é concreto, né, então aí a coisa começa a complicar também. E aí, né, com relação aos projetos, em novembro de 2008 a gente teve uma grande catástrofe na região de Blumenau, talvez essa tenha sido uma das maiores dos últimos anos, foram 135 mortes, sendo que 29 acha-se que morreu, porque até hoje não foi nem achado o corpo de 29 pessoas, né? Muito por conta de um deslizamento de terra que aconteceu lá no Morro do Baú, né? E aqui uma foto da região de Blumenau. Então está aqui a região atingida, né? Lá na bacia do rio Itajaí-Açu. E aí, naquela época, a gente lançou um projeto que a gente chamou de Projeto Calamidade Pública, com investimento de 9 milhões, onde a gente fez a substituição de 3.000 refrigeradores e depois a instalação de 2.500 sistemas de aquecimento solar. Só que o que eu quero trazer de mensagem aqui é que, naquele momento, não adiantava o PE sair correndo a compra de geladeira para entregar na pessoa, porque a pessoa não tinha nem onde botar uma geladeira, ela estava num abrigo, né? Então, e aí a gente percebeu que a sociedade civil ela é organizada. Às vezes é o Estado que atrapalha, né? Então, o pessoal começou a se reorganizar, o vizinho emprestava uma geladeira, emprestava a casa, tal, então a pessoa... E aí, o que a gente decidiu? Gente, não vamos nos precipitar, vamos esperar esse pessoal se reorganizar e assim que eles estiverem organizados, a gente entra com o PE. E foi isso que a gente fez, né? A gente esperou o pessoal se reorganizar, as famílias, né, se restabelecerem em suas residências, e aí quando a coisa começou, a gente comprou 500 geladeiras em caráter emergencial com a Prefeitura de Blumenau, para já resolver o problema de 500 famílias, e depois, mais para frente, lá em 2010, quase 1 ano e 8 meses depois, é que a gente começou a doar as geladeiras efetivas. A consequência disso, antes disso, né? Outra coisa, fez-se uma campanha de reurbanização muito grande, né? Por exemplo, um rei da Arábia Saudita doou 11 milhões de reais, e com isso foram feitas muitas casinhas populares, eram casinhas de PVC, foram construídas muito rápido. Imagina assim uma armação, né, 2 plaquinhas de PVC, depois vem um caminhão de concreto, preenche aquilo, cobre, está pronta a casinha. Então, rapidamente, eles construíram várias casas. Aqui também um programa que era muito forte, né, o Coab, também fez muitas casas populares. E quando essas casas estavam prontas, o que a gente fez? Aquecimento solar, né? Estrutura muito boa das residências, então ficava um projeto muito bonito. A gente olhava assim, aquele... E aí foi no final do ano, o pessoal até falava, né, que eram os gorrinhos do Papai Noel em cima das casas, assim, né? Então, foi um projeto muito bonito. E a família já estava lá na casa. E outra coisa, né? O que se confirmou? Geladeiras completamente ineficientes. Era geladeira usada, era geladeira de doação, era geladeira que já era segundo uso, né? Então, quando a pessoa voltou para casa, ele precisava de uma geladeira. E realmente se confirmou que as geladeiras eram altamente ineficientes. E aí a gente entrou com o PE, trocando essas geladeiras e trazendo um bom resultado, né? Às vezes, né, o pessoal conhece mais, vai perguntar, fecharam o RCD só com geladeira e aquecimento solar? Sim, fechamos. Fechamos isso com geladeiras completamente obsoletas e um sistema de aquecimento solar muito barato, porque estava tudo ali, casinha padronizada, e um caminhão lá, em uma tarde, instalava um monte de aquecimento solar, resolvia, tal, funcionou muito bem, né? E aí, 2022, agora bem recente também, outro problema na região de Tubarão, na região sul, Santa Catarina, 30 mil pessoas afetadas, 400 desalojadas, 170 desabrigadas, 109 municípios atingidos, então foi algo bem representativo. E aí, coincidentemente, naquele momento nós estávamos com um projeto em andamento, né, e aí deslocamos esse projeto para ser executado nessa região. E aí um projeto contemplando também troca de lâmpadas, geladeiras, trocador de calor, padrão de entrada, e aí também tínhamos uma questão de geração fotovoltaica, inclusive destinamos uma geração fotovoltaica para uma das instituições que tinha sido atingidas lá. Então,
essa aqui acabou sendo uma resposta rápida, como diz o Odair, porque nós já estávamos com o projeto ali contratado, então foi fácil, né? Uma resposta fácil para esse evento. E aí o terceiro evento que nós trouxemos foi agora, de novembro de 2023, já nessa região aqui também faz parte da bacia do Rio Itajaí a sul, só que fica mais a montante, assim, né? Um pouco mais para cima do rio, né? Rio do Sul, também uma situação bem complicada. Não sei se dá para comparar tragédias, mas a vantagem em relação é que aqui não dá correnteza, né? Aqui o rio só sobe, desce, então ele não destrói casas, né? E aí a população ela já sabe o que fazer, então acaba não tendo muita perda material, né? E aí realmente a gente acaba chegando na família, e aí foi estar perdendo? Não, minha geladeira já fica lá no segundo andar, então, por quê? Porque a sociedade é organizada, mas encontramos muitas coisas, né? Bastante família afetada. Esse projeto aqui a gente tem em parceria, inclusive, com a 5EC, né? A 5EC passa mapeando todos os atingidos, fazendo trocador de calor, vendo quem perdeu geladeira, tudo mais. Então, é um projeto que a gente agora está em fase final aí, né? Nos últimos momentos desse projeto. E esse aqui sim, esse projeto ele foi contratado para atender os atingidos. A gente conseguiu realizar ele bem rápido, né? Realizar e contratar, mas de novo, entre a calamidade e começar a entregar as primeiras geladeiras, né, Paulo, foram aí 5, 6 meses. Ninguém fica 6 meses sem uma geladeira, então eles acharam uma geladeira em algum lugar. E aí quando a gente entra, realmente a gente encontra as geladeiras obsoletas, né? Então aqui só alguns números, né? Então foi algo bem intenso mesmo, né? Esse aqui são quantidade de municípios que de alguma forma decretaram, né? Ou situação de alagamento, chuva intensa, então foram 112 municípios aí decretaram situação de calamidade. E aqui é o projeto, né? O projeto Energia do Bem 6. Então, trocamos aí 18 mil lâmpadas LED, 2 mil geladeiras, 6 mil chuveiros com trocador de calor, ações de capacitação, investimentos aí na ordem de 12 milhões de reais nessa região. Só uma fotinha do evento que a gente fez em parceria com a Defesa Civil. A Defesa Civil de Santa Catarina, acho que ela aprendeu muito, né? E acho que eles têm muito a contribuir também aí, trocar informações com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, porque Santa Catarina aprendeu muito com isso, né? Aqui tivemos até a presença do governador, porque o governador estava lançando uma obra de desassoreamento lá do rio, então a gente acabou juntando um pouquinho aí das informações, e aqui algumas famílias que foram contempladas com as geladeiras, selo Procel, e o kit e o chuveiro com trocador de calor. E aí, só olhando um pouco a regra, né, aquela questão, né, e aí, é troca de geladeira, é doação, não? De certa forma, a ANEEL no próprio quando a gente fez o Calamidade, no manual antigo, não tinha essa regra para edificações novas. O próprio ele já traz essa regra para edificações novas. E aí ele traz até algumas premissas, né? Olha, considera que tem um chuveiro lá de 4.000 watts, que tem uma geladeira com mais de 10 anos, e aí a parte da iluminação que acho que está um pouquinho desatualizada no próprio E, né? Mas aqui o próprio ele acaba permitindo a inserção da geladeira sem a troca, né? Desde que se considere uma geladeira nova. E aí a mensagem final, né? Novamente, né? Eu quero dizer que a sociedade civil ela é organizada, então não adianta nós, né? Não queríamos chegar com um caminhão de geladeira num abrigo, porque não adianta mesmo, né? Não é aquilo que eles precisam naquele momento, naquele momento eles precisam de roupa e comida, né? Então a gente esperava eles retornar para suas residências para fazer alguma ação estruturante, né? Então agradeço aí a atenção e foi isso que a gente preparou para esse evento. Muito obrigado. Tiago, muito obrigado pela sua apresentação. Quer dizer, nós podemos tirar de conclusão, nesses dois eventos climáticos, que o problema central é a questão de controle de cheias causadas tanto em área, principalmente em área urbanizada, mais adensadas, e menos na área rural, mas nos dois eventos, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, é uma questão, em termos do homem, fazer o controle de cheias para essas intempéries que as mudanças climáticas vêm provocando, e de forma recorrente, mundialmente e no Brasil, que não é diferente. E com uma menor intensidade, felizmente, mas com essa recorrência, nós enfrentamos isso em outras regiões. A região norte agora enfrenta uma grande seca e provavelmente no período úmido vai ocorrer grandes inundações,
e torcemos para que não haja muito impacto para a população nessas cheias. Eu gostaria, para completar essa visão dos caminhos para a transição energética, queria chamar a Cláudia Guimarães para apresentar o tripé, né, dos caminhos para a transição energética na Enel, que são a eficiência energética, a inovação e a sustentabilidade. Muito obrigada. Que você pudesse nos brindar aí com a experiência da... Obrigada. Eu vou tentar ser bem assim, breve e sucinta, e a ideia é que a gente... Opa! Agora está comigo, né? Tá. A ideia, acho que a Enel tem também histórias dramáticas, né? A gente está no Rio, São Paulo, Ceará, passamos aí pela tragédia da região oceana, quase 1.000 pessoas, né, que perderam suas vidas, Morro do Bumba. Praticamente todos os anos a gente passa por algum tipo de situação e usa, então, assim, né, a gente usa o mesmo recurso, né, social de acesso, e o que o Tiago falou é isso. Eu estou entregando ainda essa semana geladeiras de eventos que ocorreram no início desse ano. Então, de fato, a gente tem questões dessa logística. Mas, rapidamente, então, aqui eu estou representando o Enel Brasil, né? Na distribuição, a gente tem 3 empresas, São Paulo, Rio e Ceará, e 15 milhões de clientes, e também temos aí uma forte atuação em renováveis, em comercialização e negócios. E a gente tem uma grande estratégia de alcance do Net Zero. A gente tem um compromisso, né, de ser carbono neutro. A gente antecipou a nossa meta de 2050 para 2040, e estou trazendo justamente essa questão porque tem a ver, né, vou explicar um pouquinho aqui o ciclo de aprendizado que a gente entende a partir desse nosso compromisso de transição energética justa e para todos, que a gente falou um pouco disso aqui, mas em uns painéis anteriores, mas também como a gente tem o nosso ciclo de aprendizado. Então, como o nosso tempo hoje aqui está bem otimizado, eu vou trazer essa reflexão da otimização desse aprendizado. Bom, dentro de mapeamento de riscos, e aí a gente também, muito recente, né, a gente teve grandes eventos climáticos no final do ano passado, quase que simultaneamente São Paulo e Rio, e não foram, nesse caso, que a gente também já passa por deslizamentos e várias situações, mas foram ventos em regiões, né, os meninos comentaram, no sul, é uma região que já tem uma resiliência para aguentar o ciclone, né? Já no Sudeste já não era isso não era comum e passou agora a ser. Então, a gente teve ventos de 80, 90, 120 km por hora no final do ano passado, que também impactaram demais o nosso processo. Mas a ideia que a gente fala é que a gente precisa mapear, né? A gente precisa trabalhar de forma reativa, né? Como a gente falou, vamos usar para apoiar quem foi, mas também a gente precisa trabalhar em ações de adaptação, mitigação e prevenção. Então, assim, eu acho que nesse mapa é um pouco dessa reflexão e da forma que a gente usa o nosso aprendizado, a nossa retroalimentação. Primeiro é mapear os riscos, e a gente precisa entender o aumento, a gravidade, a frequência desses eventos climáticos extremos, outras questões, né, mudança de padrão de chuvas também, isso a gente vem percebendo, as ações de mitigação. Primeiro que a gente coloca é o programa de eficiência energética, porque isso aqui tem a ver justamente com a ação e reação do meio ambiente, né? Não é o meio ambiente que é agressivo, né? É nós que somos. Então, o programa ele tem um papel muito importante nesse movimento, e daqui, né, a gente trabalha com essas estratégias. Dentro do programa também a gente faz muita economia circular, todos os equipamentos eles têm uma logística ali reversa garantida. E aí a gente parte para o terceiro passo, que são as ações de adaptação, com esse monitoramento, com plano de contingência. Isso é fato, mas ainda não é suficiente. Será? Resultados esperados. E quando vem para o aprendizado e a retroalimentação, aí sim é aquele olhar que vai além do escopo de uma concessão, além do escopo de uma distribuidora, é sociedade civil organizada, é a academia, é pensar, né? E aí eu trago aqui alguns exemplos práticos que a Enel vem trabalhando, né? Muito forte com a mobilidade elétrica. A gente tem um estudo publicado com a Deloitte, que é o estudo Caminhos da Transição Energética. Também, quem tiver curiosidade de conhecer esse estudo, tem sido referência para várias políticas públicas. O estudo de cidades circulares aqui em São Paulo, a gente está com
o convênio com o IPT também, trabalhando o impacto de alterações climáticas na rede elétrica aqui de São Paulo. E a gente acabou de assinar um convênio com o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento, né, e Alerta de Desastres Naturais, também para ampliar e melhorar a previsão de episódios climáticos. Aí o convite, né, que a gente faz é um pouco nesse sentido de pensar como sociedade, né, e como setor empresarial, como isso é importante fazer esse tipo de apoio e investimento. Trazendo o PE, aí eu rapidamente aqui explico, a gente tem essas 3 linhas, né, de atuação com o programa de eficiência energética, e muitos aqui dos associados trabalharam conosco. Então, assim, a gente tem esses 3, o acesso seguro, né, a eficiente à energia, então todo o programa, né, do baixa renda, o troca, de padrão, fica dentro desse pacote. O de educação, e estávamos hoje conversando como a educação, né, professor, é importante a gente ter isso de uma forma mais incentivada e também promovida, e a geração de renda, que também é possível ser feita através do PE. E eu encerro aqui, enquanto eu falo aqui rapidamente um vídeo, justamente mostrando o nosso convênio com o CEMADEM, um vídeo de 1 minutinho. As emergências climáticas, o frio extremo, as enchentes e o aquecimento global já fazem parte da rotina do planeta. Já saíram do noticiário de meteorologia e hoje frequentam as discussões políticas e econômicas de governos e empresas. É preciso se preparar para essa nova realidade. A Enel, com toda a sociedade e como a maior empresa privada do mundo em geração de energia limpa e renovável, está consciente de sua responsabilidade em colaborar com a mitigação dos efeitos dessas mudanças climáticas e foi buscar, na ciência, a cooperação para entender o novo cenário climático global e buscar soluções para essa questão urgente. Para isso, a empresa se aproximou do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, instituto brasileiro reconhecido mundialmente no desenvolvimento de modelos para prever emergências naturais. Enel e CEMADEM vão trocar expertises e desenhar modelos de trabalho para buscar a mais acurada forma de prever radicais mudanças climáticas e se preparar para mitigar seus efeitos. A aproximação da companhia com o centro junta a ciência e a operação, multiplica a expertise reconhecida do CEMADEM e aproxima da companhia que distribui energia para mais de 30 milhões de pessoas em todo o Brasil. É a energia da ciência e a força das grandes parcerias, gerando benefícios para toda a sociedade. Bom, queria então trazer essa mensagem que a gente vem buscando ter um papel mais ativo e atuando de forma efetiva, para que a gente não precise voltar aqui outras vezes e falar de situações tão difíceis, né, e falar de tragédias que ocorreram com as nossas pessoas. Muito obrigada a todos. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado pela tua apresentação. E é importante, né, a atuação aí da Enel Brasil, que ela tem uma atuação em áreas onde nós temos muita construção, autoconstrução em áreas de risco. Quer dizer, já são naturalmente sujeitas a ilhas, montanhas, serras, são muitos casos. Então, isso eu testemunho lá no Rio de desafio. Janeiro, e isso é um desafio adicional para enfrentar e reacomodar essas pessoas atingidas pelos fenômenos, né, naturais, a maioria provocados pelo homem, mas a gente culpa sempre o clima, mas nós é o desafio. O que a gente trouxe justamente é uma contribuição para a sociedade. Perfeito. Tá? Obrigada. Obrigado, Cláudia. Eu vou passar imediatamente para
o senhor Alessandro Jeremias, CEO da IGRA, para apresentar as bombas anfíbias IGRA, a solução disruptiva que drenou as enchentes no Rio Grande do Sul. Por favor. Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente a oportunidade que a gente tem de poder falar um pouco de como foi essa calamidade no Rio Grande do Sul e como que a IGRA trabalhou com isso também. Mas, antes de mais nada, é muito importante esse momento para nós. Hoje, além de 20 de setembro, é o dia da Revolução Farroupilha. No Rio Grande do Sul, então, é o dia do gaúcho. E, para nós da IGRA, é o dia de consolidar o nosso legado. Aqui está uma frase muito importante, a gente traz ela dentro, tatuada no nosso coração. E o senhor Silvino Jeremias, meu pai, hoje estaria fazendo 80 anos. Então, é uma data que nos traz para o chão e realmente reforça que tudo que a gente está fazendo, a gente está trazendo o que a gente aprendeu, o que a gente vem representando há 50 anos que ele deixou de conhecimento nas nossas mãos. Então, isso a gente está pronto para... Obrigado. Então, falar da IGRA. A IGRA foi fundada em 2000. Temos um histórico já desde 1971 como família, trabalhando com bombas, com energia, com água. E já são mais de 14 países atendidos pelas nossas tecnologias, mais de 8 mil produtos colocados no mercado. Então, a IGRA vem, ano a ano, crescendo, dobrando de tamanho. Durante a pandemia, a gente foi uma empresa que não fechou nenhum turno e dobramos de tamanho. Durante a calamidade agora que acometeu o Rio Grande do Sul, a gente também está triplicando de tamanho, atendendo essas demandas. As nossas tecnologias, elas estão, desde o começo, a IGRA tem no seu DNA a sustentabilidade e principalmente a questão de eficiência hidroenergética. Fomos uma das primeiras empresas do país a trazer métodos de simulação para melhorar os nossos projetos e sempre falando, até eu ouvi nas primeiras palavras que o senhor falou aqui ontem, que a gente fala muito em geração de energia limpa, mas não existe energia mais limpa do que a energia economizada. Então, o nosso foco em oferecer soluções com uma melhor eficiência, com uma melhor condição de consumo de energia mesmo, esse é o nosso legado, é o que a gente traz no DNA. Então, muito tempo, são 21 anos de IGRA, a gente fez todo um levantamento de quanto a gente já economizou de energia e quanto a gente já gerou de energia através dos turbogeradores. Aqui está um resultado que a gente conseguiu através dos nossos números, que somados a gente já tem a energia economizada muito grande, energia gerada, a gente já tem aproximadamente 27 mil residências impactadas, se a gente fosse colocar o resultado do nosso trabalho, mais de 41 mil veículos retirados do ambiente. Então, o nosso trabalho ele é sempre focado em atender e diminuir o consumo de energia. Sempre focado em atender principalmente a dor do mercado, a dor dos nossos clientes. A IGRA está dividida hoje em 8 verticais de atendimento, focadas em cada uma delas, o que a gente pode fazer para atender o mercado. Então, a nossa vertical de aeração, de drenagem, irrigação, a Energy, que trata com o equipamento que a gente tem aqui na exposição hoje, para geração de energia, a parte de peças, captação de água, boosters e a área de esgoto. Então, essas verticais de venda, todas elas vêm para atender o mercado do que o Grupo IGRA trabalha hoje. E essa foto que eu trago aqui do lado, ela é bem emblemática, porque nessa foto a gente demonstra a primeira ação que a IGRA teve na calamidade. No dia 3 de maio, romperam os diques na região de São Leopoldo, a IGRA é de São Leopoldo. Naquele momento, nós estávamos preocupados se a nossa indústria e as nossas casas seriam afetadas. E, por uma questão do destino, nós ficamos a 500 metros da água, a IGRA ficou seca, com energia elétrica e com internet. Só que a gente não conseguia chegar na empresa, porque estava com locais com 6 metros de água, as pontes fechadas e não tinha como acessar. E aqui foi uma solução que nós conseguimos para água potável. São Leopoldo já tem bombas anfíbias na captação de água e as bombas desligaram porque a água chegou nos quadros elétricos. Com mais de 8 metros de altura que estavam, chegou nos quadros. E nós, numa ação muito rápida, a gente conseguiu, junto com o Departamento de Águas da cidade e alguns voluntários, a gente conseguiu fazer a ligação dessas bombas em geradores e em questão de 2 dias foi retomada o bombeamento de água
para que a cidade não ficasse sem água potável. Então, foi o primeiro fato que a gente conseguiu atacar muito rapidamente para melhorar, pelo menos as pessoas tinham água em casa. Então, a gente trabalha hoje com as nossas principais 4 linhas de produto: bombas anfíbias, que é o nosso carro-chefe, bombas submersas, aeradores e misturadores para tratamento de efluentes, e os turbogeradores anfíbios para geração de energia limpa. Isso tudo trabalhando sempre com esses benefícios: alta eficiência, muita confiabilidade. E vocês quiserem mais informações, a gente tem no nosso site, a nossa equipe está aí fora também, para quem ainda quiser conhecer um pouco mais, e sempre focados em sustentabilidade. E entrando um pouco mais na questão da calamidade, eu queria que vocês vissem esse vídeo rapidamente. E mais um vídeo rápido que contextualiza isso tudo. Você já teve aquele momento de tomar uma decisão muito difícil? Eu sou Alexandre Jeremias, CEO da Igra, e o mês de maio de 2024 foi um mês que colocou o nosso legado à prova. Imagina 20 bilhões de litros de água dentro dos bairros. No primeiro final de semana de maio de 2024, nós vendo muita chuva caindo, as pontes sendo fechadas e o risco de rompimento do dique. E aconteceu. Rompeu o dique, as cidades ficaram embaixo d'água, as pessoas ficaram sem suas casas. E chegou o momento da nossa decisão. Se a gente ajuda a salvar vidas, resgatando animais, resgatando pessoas, ou vamos fazer aquilo que a gente sabe de fazer muito bem feito, que é bombear, é tirar água de dentro dos bairros e poder salvar essas famílias. A gente conseguiu disponibilizar 19 bombas anfíbias e colocamos isso à disposição da nossa comunidade. Isso tudo só é possível quando a gente tem uma equipe técnica, pé no barro, que estava lá na barranca do rio resolvendo os problemas. Mas eles não fazem isso sozinhos. Nós temos por trás de nós aqui um time muito completo, competente, que estava aqui no meio das enchentes, ajudando a resolver o problema e tirar a água da vida real e devolver ela para o rio. Aqui vai o nosso agradecimento. Então, esses 2 vídeos resumem, né, eles resumem o que a gente passou durante 45 dias. A Igra, em questão de 5 dias, conseguiu disponibilizar 19 bombas anfíbias. Eu sei que isso não é comum nos fabricantes de bombas, a gente tem equipamentos à disposição. A gente converteu turbogeradores em bombas. A gente conseguiu trabalhar de uma forma que trabalhos de 45 dias foram feitos em 2, virando 24 horas de trabalho. Fornecedores estavam embaixo d'água, entraram na Igra para trabalhar lá dentro. Então, o trabalho que a gente fez, ele foi um trabalho que só calamidades como essas podem trazer essa força toda para a gente mostrar do que a gente é capaz. E aconteceu porque a prefeitura também teve a noção de que eles não entendiam nada de bombeamento e chamaram a gente e disseram, resolvam. E aí largaram na nossa mão o que a gente sabe fazer. E a gente até tem uma brincadeira, né? Porque pensa em uma casa, começa a chover, o telhado está furado. Como é que a gente faz? Muita gente está lá embaixo, né, com um balde d'água, tirando, limpando, evitando que a casa encha d'água, mas alguém tem que consertar o telhado. Então a gente, nesse momento, destinou todo o nosso conhecimento, nosso recurso, nossa equipe para consertar o telhado. A gente conseguiu drenar 20 bilhões de litros de água em pouco tempo, que aqui tem uma imagem que mostra bem claramente, nessa região aqui, nessa foto da esquerda, estávamos com 6 metros de água. Aqui é uma indústria de aço, que ficou totalmente embaixo d'água, e poucos dias depois, 15 dias depois, a gente já tinha secado todo esse bairro. Então, o trabalho foi incessante, um trabalho desafiador, sem dúvida nenhuma, mas que a gente conseguiu dar a volta por cima. E eu queria deixar, já que a gente está num evento de eficiência energética, deixar um
uma provocação, né? Que na IGRA a gente acredita na abundância de água e energia. Quantas vezes a gente ouve falar, falta água, falta energia? Nós entendemos que não falta água, não falta energia. Faltam recursos disponíveis e acessíveis para que a gente possa acessar essa água, que a gente possa acessar essa energia. Nós temos muita água no planeta, mas ela não é potável. Faltam recursos, faltam tecnologias para isso. Só a energia disponível que existem nas adutoras, na água corrente, ela está aí, a energia está aí. Quanta energia é dissipada em válvula redutora de pressão hoje? Só na região metropolitana de São Paulo, existem 1.600 pontos, só aqui em São Paulo. Então, não falta energia, não falta água. O que falta são soluções inovadoras e disruptivas em hidráulica. E esse é o desafio da IGRA para os próximos anos. Então, gente, o que precisarem da IGRA, contem com a gente, o nosso site está aí. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Alexandre, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão para dar um encaminhamento aqui desse painel, em cima dessas experiências relatadas, inclusive de soluções utilizadas, quer dizer, de que maneira a eficiência energética, o PE, as distribuidoras colaboraram para amenizar, né, os efeitos dessas atuações, né, como catástrofes climáticas que sofremos aí na região sul e com possibilidade de ocorrer em outras regiões. E eu gostaria eu agora estou cercado, eu acho, por uma maioria de gaúchos e de um catarinense que gosta de chimarrão, e aí para confessar que eu sou, como meu amigo Madureira, sabe, tivemos um diretor que brincava comigo, lá, o diretor da época do Procel, Eletrobras, era a Secretaria Executiva do Procel, ele mexia comigo e dizia assim, Perrone, eu não posso considerá-lo um gaúcho, nem tampouco um carioca, então você para mim é um cariúcho, tá certo? Então ele me chamava de cariúcho, que eu nasci e é interessante porque eu ouvia isso que mostraram aqui, meu pai não viu, felizmente, essa segunda desgraça, que assolou o Rio Grande do Sul, mas ele me contava muito, repetitivamente, ele era jovem na questão da enchente lá do Guaíba em 1941. Isso os deixou traumatizados na época. E ele repetia essa história muitas vezes. E eu acho que, como a gente tem falado desde o início, que essas situações vêm sendo recorrentes, eu acho que é uma oportunidade da gente repensar, e aí eu peço ajuda do meu amigo Madureira, quer dizer, a ABRAD conduza de uma maneira organizada essa discussão com o Ministério, tá certo? Com a agência reguladora, para que a gente tenha algo que a gente enfrente, digamos, a nova realidade. Quer dizer, fazendo uma avaliação da questão do PE, seja na parte, por exemplo, da baixa renda, que tem, houve algumas mudanças regulatórias de percentuais, de aplicação de recursos na troca de eletrodomésticos eficientes, e eu acho que há uma saturação, tá certo? Há uma saturação em várias distribuidoras dessa troca, quer dizer, todo o universo da população de baixa renda já foi contemplado nas CNTPs, quer dizer, não estou falando em questões de mudanças climáticas, há uma perda praticamente total em várias situações. Então, meu amigo Madureira, eu acho muito importante a gente repensar e atuar não somente na questão da troca de equipamentos eficientes, mas a gente pensar em algumas ações estruturantes envolvendo eficiência energética importante para a população. Então, eu cito 2 casos, e aqui nós temos um exemplo que nos foi trazido pelo Alexandre na questão do saneamento. Quer dizer, nós temos eu falei isso ontem, nós temos dois pontos que, pela nossa Constituição, a titularidade é do município. E o município é fundamental nessa reconstrução que
tem assolado diversos municípios brasileiros. É o papel fundamental, é o município estar como parceiro da distribuidora nessa reconstrução, na maioria dos casos. E eu diria que nós temos pela nossa Constituição, 2 serviços públicos que têm a titularidade com o município. Ela pode ser transferida, mas a titularidade constitucional é do município, que é o saneamento e a iluminação pública. Então, eu acho importante a extensão do conceito do baixa renda para a questão territorial, para a área atingida, e não somente para a questão da troca ou doação de equipamentos eficientes. Tem algumas ações estruturantes. Outro exemplo que eu cito, que é uma ferramenta fundamental, que está disponível no PE, está disponível no Procel, que é a questão da gestão energética municipal. A gente tem que ter preventivamente identificada os potenciais pontos das unidades consumidoras públicas municipais, aí abrange hospitais, escolas públicas, prédios administrativos. É importante, como muito bem falou Alexandre, a Prefeitura de Porto Alegre, que não é uma prefeitura pequena, disse: cuidem para a gente da questão do saneamento, aí, da questão do bombeamento. Eles não tinham a percepção do potencial da questão, inclusive, de manutenção daqueles diques, das próprias bombas ali existentes, tá certo? Quer dizer, infelizmente, a gente atua, como a Cláudia colocou, reativamente, sempre reativamente. A gente tem que ser assolado por um problema para poder dar uma resposta. E há um desconhecimento, Madureira, muito importante, que eu queria colocar, e eu enfrentei isso lá na Eletrobras, na época do PAC, que a gente, trabalhando na questão do saneamento, e aí no âmbito do PAC, lá em 2007, nós descobrimos que mesmo com recursos próprios da Eletrobras, na época, no Procel, no setor de saneamento, os municípios precisavam de um PAC de projeto. Antes do recurso, não sabiam elaborar projetos. Eles não tinham a competência, o conhecimento para elaborar um projeto, para apresentar para a distribuidora, para implantar aquele projeto, nas suas unidades consumidoras ou nos serviços que são de competências do município, como eu citei esses 2. Então, eu acho que a gente tem que evoluir, Madureira, nessa discussão de rever, aí junto à ANEEL, junto ao Ministério, não só abrindo... Infelizmente, nós temos que abrir essa porta para as questões emergenciais, de catástrofe, mas na condição normal de temperatura e pressão, nós temos uma forma permanente, tá certo? Permanente, de utilização desse recurso tão valioso que a gente lutou, isso foi discutido desde ontem, por 40 anos para conquistar, né? Tanto para o PE, tem 24 anos, respondendo a sua pergunta, 24, né? Anos o recurso de 2000, e eu acho que a gente tem que refletir isso, e eu quero passar para vocês fazerem os comentários em relação a esse encaminhamento, tá certo? Frente ao que foi apresentado, aonde que podemos melhorar e contribuir. Fundamentalmente, eu digo que é o seguinte: a distribuidora não pode resolver todos os problemas estruturais, tá certo, dos municípios brasileiros. É uma parceria, como bem foi colocado. Ela entra de uma maneira complementar, e essa maneira complementar, mesmo em caso de reconstrução, é trazendo a eficiência embutida. É uma oportunidade única na desgraça total, mas é uma oportunidade de trazer essa reconstrução com a eficiência energética embutida nas soluções apresentadas. Okay? Queria passar, começando pela Cláudia. Tá bom. Eu acho que nesse caminho mesmo, a gente estava falando, a gente está num momento importante agora de discussão, acho que foi muito falado de manhã, né, de renovação de contratos, dessa previsibilidade também, né, do contratual. E aí eu vou além, eu acho que o programa, ele é um programa, enfim, é uma política pública muito madura, que tem um valor
que a gente já discutiu diversas vezes aqui o impacto e que cabe alguns refinamentos e que também tem que ser pensada de forma conjunta com o P&D, né? Porque a gente está falando de inovação, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, não são dois silos separados, né? Eles têm que atuar de forma unificada. Então, a mensagem é que a gente está num momento muito importante para poder garantir uma maior durabilidade na próxima jornada dos próximos contratos das distribuidoras. E complementando também, eu acho importante a gente trazer que esse olhar da indústria, das empresas, do setor privado, ele tem que ser levado mais em consideração também. Porque muitas vezes a gente acaba tendo soluções, tendo alternativas muito mais eficientes, muito mais inovadoras, que travam em burocracias de licitação, burocracias governamentais, que a busca da licitação normalmente não é a maior eficiência, não é o melhor produto. Então, esse tipo de situação que a gente se depara muitas vezes, sendo nós mesmos como cidadãos, vendo equipamentos menos eficientes sendo colocados à disposição da comunidade por uma legislação. Então, acho que vale muito a pena, assim, nesse momento, é reconstrução, é um novo olhar, vamos trazer esse novo olhar um pouco melhor. O exemplo que a gente passou, que você falou de Porto Alegre, as bombas das casas de bombas de drenagem, o motor não pode molhar. Então, mas isso é normal, não é só Porto Alegre. Se a gente for atravessar o Brasil inteiro, os motores são motores que não podem molhar. E aí, o que acontece quando chove demais e ultrapassa a capacidade de bombeamento desses equipamentos? Molha. E quando molha, para tudo. Então, alternativas existem, a tecnologia está à disposição, então acho que a gente tem que evoluir um pouco mais. Chegou um momento não sei se eu chamaria de parceria público-privada, mas é o olhar do privado, que tem um olhar muito mais de eficiência, ser colocado também à disposição. Vou fazer só uma pequena contribuição, até aproveitando, Perrone, tu colocou, às vezes, da gente explorar outras alternativas. O caso do saneamento, eu acho que é muito emblemático, mas a gente vivenciou, e fugindo um pouquinho de catástrofe, mas de uma também catástrofe, de certa forma, que foi a pandemia, que eu recordo que a gente fez um estudo na época do uso de geladeiras para armazenamento de vacinas. E nós descobrimos que 40% das vacinas no Brasil eram armazenadas em geladeiras comuns, sendo que elas necessitavam de temperaturas, às vezes, na casa de 70 graus para conservar. Então, 40% da nossa população estava possivelmente recebendo uma vacina que tinha riscos de ter sido mal armazenada. E não só da pandemia, como de todas as outras vacinas que nós temos comumente aplicadas. E aí a gente foi lá e pensou em fazer um projeto de troca de geladeiras por freezers científicos, que são os armazenadores corretos para vacinas. E quando a gente pensa assim, isso daí parece um projeto, às vezes, para o poder público, mas ele é um projeto que está beneficiando diretamente quem? O usuário residencial, o usuário de baixa renda, o usuário vulnerável, é aquele que está... são pessoas que estão tomando vacinas. Então, às vezes, ter condições de fazer projetos desse tipo, que beneficie o cliente, às vezes, vulnerável, sem ser ele o foco direto de receber o benefício, pode ser, às vezes, uma oportunidade muito maior a ser explorada. Muito obrigado. A minha ideia territorial e mais ampla, mais sistêmica, era exatamente nessa linha que você colocou. É uma maneira indireta, sem a doação, digamos, direta, mas de forma indireta você está contribuindo pela melhoria da saúde, inclusive do baixa renda. Por favor, Tiago. Bem, só para finalizar, então, um parênteses, né? Eu sou um catarinense que gosta de chimarrão, porque eu descobri que tem um gaúcho que não toma chimarrão. Aí tem que compensar, né? Consegui convencer até um paulista a tomar chimarrão, acredita? Mas o que eu queria fazer é o seguinte, quem conhece a famosa equação consumo de energia igual a potência vezes tempo, né? Então, na verdade, a gente tem duas formas de economizar energia. Ou mexe na potência ou mexe no tempo. Trocar equipamento, basicamente, a gente mexe na potência. Né? E aí nós temos soluções fantásticas aqui expostas. Iluminação, chuveiro, geladeira, freezer, mexemos na potência. Mas e o tempo? Será que a gente não consegue mexer um pouquinho no tempo? E aí a gente fez um desafio e a gente até está aqui nesse evento militando um pouquinho por projetos educacionais que trabalhem um pouco com o tempo também.
né? Então, trabalhar a convencer a pessoa a reduzir o seu hábito de consumo, né? E lá em Santa Catarina a gente tem um projeto fantástico, né, aqui militado pelo professor Pedro, que é de formação profissional. Você falou, faltam profissionais. Bem, na Santa Catarina nós estamos formando profissionais em laboratórios de eficiência energética, né? Estamos agora militando junto à Brad, junto à Procel, junto a todo mundo, que a gente quer continuar esse projeto e não estamos encontrando caminho dentro do próprio EE, né? Então, eu acho que fica esse desafio também, né, para todo mundo que quiser comprar um pouco essa briga com a gente, né? Vamos nos unir e vamos trabalhar um pouquinho em reduzir o tempo de uso também. Eu acho que essa é uma mensagem importante. Você está... Obrigado por essa contribuição, que eu digo o seguinte, não adianta você trocar um equipamento estándar ou ineficiente por um eficiente e aumentar a utilização dele. Quer dizer, de uma maneira perdulária, como eu comentei antes. Trocar todas as lâmpadas, a fluorescente compacta, né, que incandescente já houve o banimento por lei, né? Mas trocar e deixar o dia inteiro aceso. Com o maior sol, deixar lâmpadas, as luminárias LEDs acesas. A mesma coisa o ar-condicionado com um vento agradável na região. Obrigado por essa contribuição. Eu acho que... E aí puxando só um gancho, eu acho que as ESCOs, a BESCO, as empresas de engenharia, têm um papel fundamental na iniciativa privada de desenvolver esses projetos de eficiência energética para a prefeitura. Agora, elas têm que estar cientes que precisam ser desenvolvidos projetos, tá certo? É essa a questão que eu acho que essa aproximação que o setor elétrico pode... Olha, você deve ter problemas, eu estou aqui para ajudar. E aí entra, eu acho que a distribuidora entra como uma parte do processo, mas o setor privado, as empresas, as ESCOs, entram nesse processo, devem entrar nesse processo como a parte, eu diria assim, assistencial. Eu senti muito lá no passado, no saneamento, poxa, a gente tem que voltar alguns passos atrás, nós temos que ter um PAC assistencial na questão de desenvolvimento de projeto. Não adianta você ter só o recurso. Quem é que vai apresentar o projeto para você captar aquele recurso? Mesmo que seja não oneroso, a fundo perdido. Então, eu acho que a gente tem que caminhar na condição normal para que quando aconteça uma calamidade, a gente não é que torça para que ela aconteça, a gente tenha todas as ferramentas para lidar da melhor forma possível com os desafios que a gente tem na reconstrução para aquela comunidade, para aquela parte da sociedade atingida. Eu queria agradecer a presença de todos, abrir alguma contribuição. Eu vou pedir licença ao meu amigo no encerramento. Madureira, eu vou ter que estar correndo para o aeroporto, senão perco o avião numa sexta-feira, aqui em São Paulo, e Rio de Janeiro com Rock in Rio, vai ser uma coisa louca. Mas eu queria, de qualquer maneira, deixar aí aberto se alguém tem alguma pergunta aqui para os nossos painelistas. Madureira. Sr. Marcos Madureira, presidente da Brad. Obrigado, Perrone. Obrigado, gente. Eu posso descontar no meu tempo do encerramento aí, mas eu queria fazer duas considerações que eu acho que são importantes. Primeiro, Odair, né? Odair, até dentro do que você comentou, tem dois projetos importantes, foi até a atuação da Brad, um deles foi para que as geladeiras que fossem no Rio Grande do Sul, ou geladeira não, qualquer equipamento, não precisasse ter o equipamento, foi uma das alterações que a ANEEL postergou. E o outro foi o projeto cooperado. Qualquer distribuidora pode participar de projetos no Rio Grande do Sul para poder doar equipamentos, não só na área dela. Então, isso foi um ponto que a Brad levou e a ANEEL aprovou, acho que isso foi um evento muito importante, nós temos que fazer isso acontecer, porque senão vai ficar só no papel. Né? Eu sei que tem projetos, por exemplo, na área hospitalar, a própria CPFL tem projetos, a RGE tem projetos na área hospitalar, de poder estar dotando equipamentos para hospitais na região, isso é importante, mas também ver se ainda tem alguma coisa para ser feita. E eu conclamo, tem que ter o movimento, porque o que nós tínhamos para fazer, que era levar a ANEEL, e a ANEEL aprovou, está lá. Então, não tem como não ser utilizado. Esse acho que é um ponto que eu acho que é fundamental. Outra linha ainda do que você comentou, essa questão da perenização. Isso tem sido um item que a Brad tem junto, inclusive com a BESCO, lutado para que a gente possa estar aprovando a lei. Essa lei agora, Santa Catarina está aqui, né? Está lá a nossa deputada Detone, né? Que é a presidente, que está como relatora, a gente está atuando junto a ela, para que esse projeto seja aprovado.
Nós precisamos que esse projeto que posterga, que pereniza o 0,5% para eficiência energética, está lá para ser aprovado. E nós estamos fazendo todo um trabalho, e a Brad tem se envolvido nesse trabalho diretamente, para que esse projeto seja aprovado e garanta essa perenização desse recurso para eficiência energética. Esse é um ponto fundamental. No mais, pessoal, assim, acho que a gente tem um desafio muito grande dessas questões de impactos ambientais. Todos nós temos muito a aprender, né? Eu faço com muito orgulho. Eu tenho 50 anos que eu trabalho no setor de distribuição de energia elétrica. 51, né? Vou fazendo 51 agora. Já passei por uns 3 eventos climáticos bastante complicados. O maior foi no Rio de, no interior do Rio de Janeiro, né, quando nós tivemos lá aquele evento terrível que pegou também e que foi assim um desastre absurdo em Nova Friburgo, né? Eu trabalhava na época na distribuidora local e sei o que isso é de impacto para, como você trouxe, para a sociedade, o impacto que isso traz para a população, dos exemplos que foram colocados. Precisamos sim, né, de ter união. O exemplo trazido aqui pela IGRA, né, de como se incorpora, faz que a gente tenha a humildade de entender que ninguém vai conseguir ter uma solução sozinho. Então, um dos grandes trabalhos que a gente tem para fazer é exatamente criar essa conexão da sociedade como um todo, né, tanto poder público quanto privado, e aí as empresas, não só distribuidores de energia elétrica, mas todos os prestadores de serviços, estarem juntas nessas ações que precisam ser desenvolvidas para que a gente possa ter mais resiliência. A Brad tem coordenado, nós temos inclusive um projeto grande de P&D para discutir esse tema agora. Estamos buscando também conhecimento independente do P&D, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, para poder, porque o pessoal já convive muito mais tempo no enfrentamento desse tipo de situação, para que a gente possa estar trazendo para a nossa atuação em termos de distribuição. Obrigado, Perrone, pela citação, obrigado aí a esse trabalho que tem sido desenvolvido por todos vocês, e parabéns aí pelo que as empresas e a população, por exemplo, do Rio Grande do Sul, para não ficar só no Rio Grande do Sul, mas particularmente do Rio Grande do Sul, tiveram nesse evento que a gente encarou agora. Nós, e eu particularmente, Madureira, agradeço aí a sua contribuição. Nós citamos aí ao longo ontem e hoje, dessa participação no trâmite da 3447 PL, e com a deputada Detone, e que a gente está exatamente trabalhando, a BESCO, a BRAD, tá certo? A FAB, a Bilux, a BESCO eu já falei, né? CREA, CONFEA, tem trabalhado muito efetivamente para, inclusive, a CCJ, tá certo? Tem uma tramitação muito rápida e a gente obtém essa perenidade, que é o objetivo de... A gente até apelidou, viu, que migramos dos militantes para os guerreiros e guerreiras da eficiência energética, tá certo? E queríamos agradecer muito essa participação aí da Brad, como você comentou muito bem, e a gente tem discutido, a questão da eficiência energética não é um dever de uma entidade exclusivamente. Por mais que ela tenha recurso, é um dever de toda a sociedade trabalhar de maneira integrada, harmoniosa, porque é um bem comum a questão da eficiência. É a energia que a gente utiliza tendo mais benefícios, quer dizer, tem mais... produzir mais bens de consumo ou melhor conforto, né, para as nossas residências, com menos insumos energéticos. A gente tem repetido isso, vai continuar repetindo, isso é a pedra fundamental da eficiência energética, eu acho que é um dever de todos, não é o dever de um ministério, de algum agente público, de algum privado, é de toda a sociedade de uma maneira articulada. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu, lamentavelmente, vou ter que me ausentar e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, senhor Fernando Perrone, presidente do INE. Muito obrigado, senhores, senhora Cláudia. Muito obrigado. Uma saudação a essa brilhante contribuição de todos. Nosso último painel. Nós vamos passar agora as mensagens de encerramento dos presidentes que representam as entidades do setor. Eu, desde já,
Agradeço muito a presença de cada um dos senhores, cada uma das senhoras, gestores do setor público e privado, representando as principais empresas e entidades desta fundamental parte da nossa economia, deste importante setor da nossa economia. Ao longo destes 2 dias, nós tratamos de eficiência energética, tendo como tema ESCOS no século XXI, Agenda 2030 e 2005, nesse evento realizado com muito orgulho e com muito esforço pela ABESCO e organizado pela P+ Eventos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite feito para que nós pudéssemos estar aqui no COB, né? O convite feito pela ABESCO. A ABRAD tem se unido, como eu tive oportunidade de falar na intervenção que fiz aqui no painel, a esse desafio, que é a perenização dos recursos de eficiência energética, e mais do que isso, até buscar aumentar esses recursos que são destinados à eficiência energética. Acho que nós tivemos aqui, eu não tive como participar do evento como um todo, mas o Lindenberg, que trabalha lá junto conosco na ABRAD, esteve aqui com vocês, e creio que detalhou mais como são as próprias ações que têm sido colocadas para ter um volume maior de recursos energéticos à disposição dos projetos de eficiência energética. Então, além desse aspecto da perenização, né, mas só para relembrar rapidamente, a gente tem um esforço que fizemos e discutimos junto ao próprio Ministério de Minas e Energia na questão da utilização de outros recursos para aumentar a disponibilidade de recursos para eficiência energética. Então, nós temos, por exemplo, né, recursos que poderão estar sendo utilizados, como o decreto que definiu a prorrogação de concessões, é um ato do Ministério de Minas e Energia, mas nós participamos dessa discussão, que é a utilização de recursos que hoje estão mais dispersos na chamada modicidade tarifária, que são as outras receitas, que principalmente oriundas aí por exemplo, do aluguel de instalações de postes para empresas de telecom. Então, 60% dessa receita bruta vai destinada à modicidade tarifária e poderá estar sendo utilizado para eficiência energética. Recursos oriundos de algumas multas que são aplicadas no próprio setor e que poderão também estar sendo disponibilizados. É claro que não só a eficiência energética, tem os projetos que o próprio decreto permitiu, mas são recursos hoje da ordem de 3,7 bilhões por ano. Então, é um volume de recursos bastante considerável e que, se de fato for utilizado uma parcela deles para eficiência energética, aumenta os recursos disponíveis, além da própria questão relacionada ao 0,5%, que a gente acredita que esse ano deve ficar no entorno dos 700 milhões por ano de recursos que possam ser destinados a esse tipo de projeto. Nós precisamos de bons projetos, nós precisamos, de fato, de que esses projetos, como aqui foi citado, sejam alavancados, tenham capacidade de se transformar em ato que possa, de fato, reduzir aí o consumo de energia. Eu vou fazer um comentário, porque a mim me cabe uma visão crítica. Nós não podemos deturpar, no meu entendimento, o conceito de eficiência energética. Eficiência energética é, de fato, criarmos condições para que um processo, ou através do processo, ou através dos equipamentos que são utilizados, seja utilizada uma menor quantidade de energia para produzir o mesmo efeito ou mais do que isso. Muitas vezes a gente vê projetos, por exemplo, em que se substitui a eficiência energética, por exemplo, por instalação de energia fotovoltaica. Nada contra energia fotovoltaica, mas para mim isso não é um processo de eficiência energética. Não é um processo de eficiência energética. Isso é outra coisa. É uma geração de energia elétrica feita de forma distribuída. Então, nós precisamos, de fato, nos atermos e dedicarmos a querer melhorar a condição de utilização da energia elétrica. É fundamental. Cada dia que passa, a gente vê exemplos, né, como aqui foram colocados. Eu, infelizmente, só consegui participar aqui na parte da tarde, mas fiquei atento a tudo que foi falado, por exemplo, com relação à indústria. Quanto de potencial tem para que nós possamos ter uma melhor utilização da energia. Em todos os meios, residências, comércio, etc. Então, nós precisamos, de fato, nos dedicar a isso, usar os recursos da maneira mais adequada. Acho que foi importante, foi colocado aqui, por exemplo, na área de saneamento. A gente sabe do potencial que existe para a melhoria da eficiência energética nas áreas de saneamento, né? O desperdício que existe
na questão de captação e processamento de água, por exemplo, sem falar na questão de esgoto, que pode ser realmente melhorado com a eficiência energética. Então, eu queria mais uma vez agradecer, colocar a nossa associação, a ABRAD, à disposição para continuarmos trabalhando juntos, para que, de fato, a gente possa ter um país que utilize da maneira mais adequada a sua energia elétrica. Energia elétrica que está ficando cada vez mais cara, e ela tem ficado mais cara por o excesso de subsídios que são colocados sobre ela. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Isso tem sido um mantra da ABRAD, então não posso deixar de dizer que muito do que faz com que o custo da energia hoje seja mais alto são subsídios que estão sendo colocados na tarifa de energia elétrica. É importante que a gente observe, então, da importância de que a gente use de maneira adequada esse bem. O Brasil tem, de fato, um potencial elevado ainda de geração de energia elétrica. Nós precisamos utilizá-lo da melhor forma possível para que isso faça uma diferença competitiva para o país. E eficiência energética, não sou eu que estou falando, vocês são muito mais doutores nesse assunto do que eu, mas eu já trabalho no setor há muito tempo e já trabalhei também com o projeto de eficiência energética, e é, sem dúvida, eu vou repetir, né, como diz o outro, chover no molhado, a energia mais barata é quando a gente economiza e faz de forma eficiente. Eu só vou dar mais uma informação, um dado, que muitas vezes a gente não vê como eficiência energética. Mas um dos grandes problemas que nós temos no país hoje é o roubo de energia elétrica. O roubo de energia elétrica hoje, no Brasil, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ele cresceu do ano de 22 para 23, 20% as perdas reais não técnicas, chamadas perdas não técnicas, cresceram no Brasil. Só para a gente fazer uma referência, é como se nós tivéssemos uma segunda usina hidrelétrica no Brasil, maior no Brasil, só para atender o roubo de energia elétrica. Ele é maior do que Belo Monte. Nós precisaríamos de uma usina que só é menor do que a parte brasileira de Itaipu, mas ele é maior do que Belo Monte. Ele é 2 vezes uma usina Santo Antônio no Madeira. É como nós tivéssemos que ter 2 usinas do Santo Antônio Madeira só para atender o furto de energia elétrica no Brasil. Isso, para mim, bate diretamente também com os conceitos que nós temos de ter uma energia eficiente sendo utilizada, porque isso é uma perda que a sociedade tem. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e desejo que, com sucesso, vi aqui os projetos que foram premiados, dá um prazer tão grande de ver as pessoas que dedicaram, que vieram aqui e mostraram, né, o quanto de valor tem nesses projetos que foram apresentados, e a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz, mesmo não sendo o evento inteiro, mas de ter estado aqui com vocês, e mais uma vez, parabéns. Obrigado.